É hora do quadro de empreendedorismo do Bom Dia. Cristiane Moraes conversa hoje com um empresário que comanda uma empresa centenária e que busca a cada dia inovar. Confira o Café com a Difusora. Bom dia, Cristiane. Olá, Adalberto. Recebo hoje no Café com a Difusora o Emílio Belo, que é diretor-geral da Farmácia Garrido. Seja muito bem-vindo ao Café com a Difusora. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Difusora. É um prazer a Farmácia Garrido estar aqui, trazer um pouco da nossa história, o que a gente tem feito diante de todo esse estado pandêmico e de tudo o que a gente pode trazer. Bom, a gente está falando aí de uma história de mais de 100 anos, né? 100 anos de tradição, 100 anos aí no mercado maranhense. Posso dizer aqui para os nossos telespectadores que a minha mãe foi cliente da Garrido, eu sou cliente, certo, né, também da Garrido. Mais um pouquinho, acho que é sua avó, e aí avô. for lá atrás, né, nessa árvore, a gente vai ver outros clientes também na família, de tantas famílias maranhenses, né, que são clientes aí da família Garrido, né? Então, 102 anos de história. O que marca essa história? O que você pode pontuar para que a marca Garrido sobreviva até hoje? Olha, a nossa dinâmica de mercado, ali, desde os tempos, a gente é uma empresa fundada em 1919. Fizemos os nossos 100 anos em 2019, um ano antes dessa situação da pandemia. E do meu avô, do meu pai, com toda a credibilidade que levou ao mercado e hoje colhe esse resultado, essa seriedade com o mercado magistral. E hoje, eu à frente, já com os filhos, então, dentro da Garrido, nós estamos vivendo hoje 2 gerações, a terceira e a quarta. Eu com mais experiências e os outros, eu passando esse legado que eu recebi do meu avô, do meu pai, transmitindo a eles para que essa história possa ser mais longa. Agora, o que é o segredo? É o trabalho sério com o mercado magistral e respeito ao público, ao prescritor e ao paciente que nos busca em prol do seu medicamento manipulado. Como é que a gente poderia definir esse cliente hoje, esse paciente que busca a farmácia Garrido? Ele é diferente do paciente de antes, do cliente de antes? O mercado todo se transformou, mas falando um cenário na trajetória desses 100 anos, antes eram só as farmácias de manipulação da revolução das indústrias de medicamentos, então tudo era o farmacêutico no seu balcão com a sua prescrição, tratando um a um ali. Essa dinâmica comercial cresceu e com isso também transformou o público, certo? Tanto também que transformou o comportamento da Garrido na sua estratégia comercial. Nós tínhamos antes um pai de família que sempre buscava, ou a mãe de família que buscava os cuidados com os seus. Hoje não. A gente atende o jovem, o homem, a mulher, o idoso, qualquer idade que busque solução, ou melhor, todos estão buscando alguma coisa. Melhora de performance física, muscular, saúde. Muitos desses vindo pela prescrição médica, que tem que ser isso, outros vêm por iniciativa própria, mas aí com a assistência farmacêutica que a Garrido tem, consegue conduzi-lo, seja de orientar a procurar um profissional médico capacitado, ou se for algum produto que a gente consiga solucionar dentro dos termos hábeis do farmacêutico, a gente está ali. Quanto também a classe A, B, C. Então, a farmácia de manipulação hoje está preparada para atender todos os nichos de mercado, de pessoas do mercado, quando também de idades, faixa etárias. E a nossa expansão. A estratégia antes eram lojas físicas, certo? Espalhadas. Hoje nós temos 8 lojas físicas e uma online. No online a gente atende WhatsApp, telefone, Instagram, e estamos desenvolvendo nosso e-commerce. Antes eram as lojas físicas, tínhamos que ter lojas nos grandes centros, lojas no centro, lojas nas regionais da Coama, Coab, Maiobão, e assim a gente foi desenhando a nossa malha de atendimento dentro da cidade de São Luís. Hoje a transformação é outra também, então o comportamento do consumidor busca o canal digital. Principalmente quanto mais novos são, mais tecnologia eles buscam. E a gente tem que se aperfeiçoar para isso.
Ou seja, a marca ela teve que se reposicionar para atender esse novo mercado diante desses desafios que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente tem uma indústria farmacêutica muito forte, a gente tem redes de farmácias e drogarias muito fortes, né? E a gente tem uma indústria química muito forte, né? E quando a gente fala de manipulado, a gente geralmente associa aí a questão natural, mas não é só isso, né? A Garrido, ela trabalha com um universo de produtos para atender essa demanda hoje do consumidor, né? Que é muito maior do que antes, né? Certo. Seja o cenário que for, o canal físico, canal digital, tem que ter critério técnico. Certo. Ou técnico e científico, seja através do prescritor ou seja através do farmacêutico, na atenção farmacêutica. Diante de toda essa massa de farmácias, de drogarias, que a gente vê em nossas avenidas, ruas, bairros, certo? A manipulação tem o seu lugar, porque o perfil de atendimento e o seu perfil de produtos é diferente, são diferentes no caso. Nós temos, por exemplo, a versatilidade que uma grande indústria não tem. Eu não quero... a gente tem a busca por tantas informações que a pessoa lê um artigo, liga para a farmácia ou então vai a um farmacêutico procurando um ativo tal. Diz que isso aqui é bom para isso. Com os crivos farmacêuticos, técnicos, científicos, a gente consegue validar ou então orientar aquele lá. Mas o que mais hoje traz é a desinformação quanto a isso. Dentro da pandemia, que nós estamos vivendo, aqui na pandemia, são tantas desinformações, eu não quero entrar em ativos polêmicos, mas eu falo a versatilidade que a manipulação tem, que hoje, por exemplo, eu vou falar de 2 artigos aqui que são cientificamente comprovados para a imunidade, tanto o zinco quanto a vitamina D3. A vitamina D3... Que nunca se vendeu tanto como agora, né? Nunca se vendeu para a imunidade. Mas também tem outros N ativos que a farmácia de manipulação consegue de maneira assertiva, mas bem certa mesmo, através do prescritor médico, certo? A gente consegue levar um produto com muita qualidade na questão da prevenção e do fortalecimento da imunidade. Mas voltando para a vitamina D3, a gente tem a versatilidade, você diante de um médico, eu, qualquer um de nós que esteja assistindo aqui, a minha necessidade de vitamina D3, pontuando aqui casual, por favor. A minha necessidade de suplementação de vitamina D3, se eu tiver necessidade, é diferente da sua, ou diferente de qualquer um que esteja. Então, a manipulação consegue atender através de uma prescrição, avaliação clínica, laboratorial de um médico, consegue dizer se eu preciso de 800 UI, se eu preciso de 2.000 UI, se eu preciso de 7.000 UI ou 50.000 UI. Se você precisa Isso de só a partir de uma avaliação, não tem como ser a olhos fechados. Não tem como ser aleatório, mas o ponto importante é que a manipulação consegue atender de maneira individual a minha necessidade, a sua necessidade ou a necessidade de qualquer um que esteja assistindo diante, sim, de uma prescrição certa, correta, de um profissional médico qualificado para isso. Então, a versatilidade da manipulação, seja ela do chazinho da vovó ou aquela cápsula para isso ou para aquilo que minha mãe dizia que era bom, ou isso, ou até mesmo os ativos de alta complexidade, como citostáticos, antibióticos, hormônios, a gente consegue atender todos. Agora, diferente da grande maioria de drogaria, a gente tem a particularidade de poder atender o que tu precisa, o que você precisa, o que a senhora, o que o senhor precisa, não de maneira geral. E a gente faz a quantidade que você precisa. O médico prescreve para você, você precisa de tal produto, 100 miligramas por 10 dias. A gente vai fazer ali, seja na forma de chá, seja na forma de cápsula, ou de goma, ou de qualquer outro xarope. Você vai ter a dosagem para aqueles 10 dias com aquele X que o médico prescreveu. Não vai sobrar, não vai ter automedicação, não vai ter intoxicação por erro de uma criança ou de uma pessoa mais velha. Superdosagem. Não sobra o medicamento, a dosagem é para a pessoa certa, na quantidade certa, pelo tempo certo. Emílio, sem sobra e com isso com custo melhor, Emílio, a gente pode dizer hoje que o cliente de uma farmácia de manipulação como a Garrido, ele não pertence a uma determinada classe social, ou seja, pela expansão que vocês tiveram que fazer, dá para a gente olhar aí diversas características, né, de clientes pertencentes a diversas classes sociais, ou seja, é um produto acessível a todo mundo? O produto manipulado, ele está acessível
tanto como eu coloquei na faixa etária, quanto nas classes A, B, C, D e E. Claro que cada um com a sua potência financeira, mas a gente consegue atender todas essas classes, certo? Algumas pessoas, não só, mas de classe médica, a gente atende um oncologista, a gente atende o nutrólogo, a gente atende o reumatologista, o dermatologista e todas as classes médicas que, porventura, necessitem de um produto manipulado. E sim, antes era muito recluso a questão da manipulação. A pandemia nos trouxe muita credibilidade, ainda mais credibilidade, por conta dessa versatilidade que a gente apresentou. E outra coisa, pelo comportamento ético que nós tivemos em relação à pandemia. Porque aí a gente teve uma série de regras sanitárias que normatizaram, né, o funcionamento desses estabelecimentos, né? Isso é o que está claro hoje, aos olhos de todos. Mas a manipulação já está acostumada com isso há tempo. A gente é normatizado desde sempre, sabe? A gente tem portarias, a gente tem resoluções, a gente anda dentro das regras ali. É A, é B e assim por diante. A gente não tem. Hoje isso está aflorado. Todo mundo está vendo que sai uma portaria, sai um edital, sai uma classificação de medicamento que deixa de ser controlado, não é mais controlado, ou então ele não era controlado, passa a ser de controle especial. E tudo isso, mas isso já está dentro da dinâmica da manipulação, dentro da dinâmica da Garrido. Sim. Isso já é comum para a gente, certo? Mas, mesmo sendo comum, a gente não deixa as boas práticas sempre estarem na frente. Bom, a gente está em plena pandemia, os números ainda assustam, apesar do avanço, né, na vacinação que a gente tem tido aqui na capital, no Maranhão. Ontem a gente teve Alcântara, né, com encerramento de praticamente 100%, né, da população vacinada. Nós publicizamos aqui no Sistema Difusora isso. Mas as ferramentas, né, que as empresas tiveram que usar foram muitas, né, e muita criatividade para alcançar esse público e sobreviver a esse tempo de pandemia. Você falou aí, né, de um consumidor que está online, de um consumidor que busca, né, essa comunicação mais digital. A gente pode partir para o e-commerce, né, onde a Garrido já tem o seu pezinho. Fala para a gente a respeito desse novo momento que talvez a pandemia tenha dado um impulso, né, para que as empresas e as empresas dessa natureza também passassem a utilizar essas ferramentas. Não foi nada fácil, foi assustador. Seja porque ninguém sabia quem era serviço essencial, eu estou falando de maneira geral, aberta ao público. E essas transformações e essa colocação comportamental ou através de lei, quem abre, quem fecha, lockdown, tudo isso assustou o empresário de maneira geral. Sim. E de certa forma não, e foi muito ruim para a questão, para o nosso setor, para o comércio dentro da saúde, quanto a ver muitos colegas tendo seus negócios despedaçados, fechados. Mas o momento também é de repensar nas estratégias de como tu te reinventar. De criatividade. Criatividade. E nessa criatividade, a gente, com reuniões diárias, pontuais também, a gente sempre vivia um dia após o outro, certo? Me refiro agora dentro da Garrido. E assim, acredito que todos os empreendedores, todos deveriam estar buscando essa solução, porque não foi fácil. Nós somos do serviço essencial. A Garrido está enquadrada como serviço essencial. Não tivemos força por lei por fechar, nem por diminuir horário. Pelo contrário, tivemos horários estendidos. No mês de abril, maio e junho do ano passado, nós funcionamos todos os dias, ali das 8 às 20, 22 horas. Foram meses críticos da pandemia, né? Foram os meses críticos e de muita falta de conhecimento por parte de todos, inclusive nossa. A gente protegeu os nossos, certo? Com equipamentos de EPI, mudou procedimentos de entrar nas lojas, como é que a pessoa precisava ser desinfectada, porque aquilo também estava nos afetando de maneira a perder a equipe, a perder equipe, a perder pessoas ali compondo. E a gente estava precisando, e a gente foi se reinventando dia a dia. A gente, dentro da loja da Garrido Renascença, levando mais segurança, a gente colocou um drive-thru
para a pessoa ser atendida sem sair do seu carro, Sim. certo? A gente colocou canais, linhas telefônicas para falar diretamente com o farmacêutico, para a pessoa se sentir segura também, buscando uma informação ou até mesmo uma palavra com o farmacêutico, porque estava todo mundo muito... Hoje ainda tem muita carência, mas estavam todos muito carentes. E a Garrido se posicionou isso. Mas o momento é de inovar. E a Garrido está preparada para toda essa... Está se preparando para constantemente inovação. É um cenário difícil, mas é desafiador. E a gente, com certeza, todos nós, com a vacinação, com o comportamento social, com o distanciamento, a gente vai conseguir sair dessa e lá na frente a gente vai ter história para contar e vai ter muito aprendizado, seja ele empresarial, comercial, mas que seja também pessoal, familiar, que traga para essa união de todos, né, para a gente poder sair com mais força lá na frente. Emílio, a gente quer agradecer essa sua conversa com a gente, essa disponibilidade de estar aqui com a gente no Café com a Difusora. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do mercado magistral, falar um pouquinho da Garrido, falar desse cenário que a gente está passando. Obrigado pela difusora, o Café com a Difusora, obrigado, Cristiane. E a Garrido está de portas abertas para você e querendo nos procurar nas redes sociais aí, que a gente encontra lá todos os nossos canais. Muito obrigada. Adalberto, com você.